irrepreensível. Ou seja, um homem cuja maneira de viver, reputação é atitude, não podem sofrer qualquer reprovação. Isso aqui é fundamental. É bom associar com mais ser o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Lê para mim. Quem achou? Vai. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Como eu identifico dentro do contexto, nós estamos aqui fazendo análise do texto, tá, gente? Como eu identifico dentro do contexto uma pessoa irrepreensível, meu amigo irmão? Homem de Deus. Só foi o que eu escrevi. Não. Não, que é o 10? Irrepreensível. Não. Fale. Não? Amém. Juarez. Juarez, irrepreensível, uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível. E o que quer dizer irrepreensível? Uma pessoa que não é repreendida. Não é né? repreendida. Que vê se fala assim, não, você tem boa conduta. Para ele não ser irrepreensível, Quais ele são tem os... que estar tem que ter certas qualificações, Sim. para ele não ser repreendido. Então o que acontece? Tem que ser um bom obreiro, tem que saber, né, administrar a palavra, né? Não ser, tipo assim, caluniador, não pode ser muito caluniador, né? Viver com mexerico, né? Porque, tipo assim, eu falo, comento um mexerico com um irmão, aí chega o conhecimento de A, né? Quer dizer, eu vou receber uma repreensão, eu já não estou sendo irrepreensível. Uma pessoa bem vista. Entendeu? Pessoa bem vista. Bem visto. Imagina no dia a dia. Não. Como é uma pessoa irrepreensível? Talvez eu possa ser irrepreensível dentro da minha igreja, Isso. mas e fora dela? Isso aí. Fala, Paulo, assim, vai falar. Então, é por isso que o crente, tanto na igreja como fora, ele tem que ser franco, honesto, verdadeiro e ter um caráter. Entendeu? É o caráter do obreiro, acompanha ele não só na igreja, mas no trabalho, no banco, no ponto do ônibus, no hospital, onde ele for. Entendeu? Para ele ser irrepreensível. Porque a pessoa que, por exemplo, às vezes eu dentro da igreja sou um santarrão, mas às vezes no meu trabalho lá, de repente, daqui a pouco o chefe está me chamando a atenção, porque em vez de eu fazer meu trabalho, eu tô Prego muito, mas estou devendo todo mundo. e daqui a pouquinho eu estou contando piada, ou estou de brincadeira lá, ou de repente a hora do trabalho, aí eu acho que eu nem vejo televisão e coisa, mas o cara tá comentando sobre o Flamengo e Fluminense, que não sei o quê, que ganhou, não tem nada a ver. Porque o chefe meu amigo, ele vai levar logo uma repreensão chamada atenção. Né? Quer dizer, ele tem que dar testemunho não só dentro da igreja. Dentro da igreja é bonito pregar para crente, agora eu quero ver lá fora. Se seu testemunho, os outros te olhar, aquele ali não. Aquele ali tem caráter. Aquele ali é uma pessoa franca, honesta e verdadeira. Você estava no culto domingo? Paulo, antes de ir para Filipenses, ele passou por Decápolis, né? Ele vai em Decápolis. Isso, Decápolis, que é as 10 cidades que tem. Chega em Decápolis. São 10 cidades. Ele chegou lá porque o povo não recebeu, porque conhecia. Isso aí. É verdade, então. Sei de onde tu veio, cara. Você Isso aí. matava crente, agora tá defendendo crente. Uhum. Foi embora. Isso aí comentou sobre a visão, ele queria ir para Macedônia. Isso. Não foi? Eles conheciam esse Paulo que foi lá. Exatamente, porque eles conheciam o Paulo do passado. Uhum. O que era repreensível. Quando agora ele vem chegando aqui, já que ele já tinha sido recebido, já foi mudado ali na rua chamada direita, eles estavam conhecendo o novo Paulo. E mesmo assim, Paulo ele continuou defendendo a sua fé e a confiança em Deus. Então, aí ele não foi bem recebido lá, mas ele não foi, é que nem Jesus, né? Jesus ele não foi bem recebido no meio da sua própria casa, mas ele foi bem recebido em outros lugares. Isso é Jesus, filho de José, o carpinteiro. Menino, criança. Pastor, mas tem gente que não se controla dentro da escola, do trabalho. Tem muita gente, eu mesmo, dentro da minha sala de aula, tem gente que é da Umbanda, tem gente que é de outras religiões, e a maioria deles ataca contra a minha religião. Eu fico quieta, porque se eu falar, eu vou estar errada. Bater boca é pior. Entendeu? Eu fico quieta, porque se eu for falar da deles, eles não vão gostar, então cala a boca. Bater boca é pior. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo 3:2, lê pra mim.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ok. Já quase tudo, tá quase tudo aqui já, né? Só vai escalando aí quem vai ler, tá, professor? Às vezes eu tô lendo Sim, aqui, não, então com eu certeza. vejo A gente vai pular. Tá? Então, a questão do irrepreensível é a pessoa ser irrepreensível onde quer que ela esteja, tanto dentro quanto fora da igreja. No meio da colegagem, eu posso até brincar, posso conversar, mas ó, tem que me pôr na minha posição. Ficar na posição que eu fui chamado. O que é que Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o teu prazer na palavra. É isso aí. E na sua palavra medita dia e noite. Isso aí. Então eu posso até conversar, mas quando eu ver que o negócio está saindo de caminho, ó, já não faz mais parte da... Já saiu de dentro do... Para amanhã ou depois alguém dizer assim, ah, mas você estava lá no meio da zoação. Você estava lá no meio do... Então, irrepreensível. Irrepreensível. Nós lemos aqui. Exemplo dos fiéis, para 1 Timóteo 4,12 já foi lido. O segundo requisito, marido de um... Ah, meu Deus do céu. Marido de uma só mulher. O obreiro presta à sua esposa o devido respeito, em todos os sentidos, dentro e fora do lar. A obra do Senhor tem sofrido muito por causa de muitos obreiros que não sabem lidar com... Opa! Posso falar? Pode. Sexo. Tá aqui, gente. Tá aqui. Tá aqui. Aposto que Deus conceda felicidade matrimonial a todos aqueles que desejam o ministério. Quando digo Deus conceda, não que Deus permita-nos pecarmos, mas que Ele nos ajude e nos fortaleça para não dermos lugar ao diabo e à carne. Vamos lá. Fala, pastora. Por quê? Sobre esse assunto aqui. Por que você mandou falar isso? Porque você acha que você e Juliana é a única mulher aqui da Arraial. A gente quer ouvir. Ouviu o quê? Você quer ouvir? Sobre esse assunto aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, né? Não de uma só mulher, a obra do Senhor. Porque... Por que a obra do Senhor ela tem sofrido tanto com isso? Vamos ser mais sucinto, né? A obra do Senhor tem sofrido tanto com esse tipo de coisa. Porque qual é a maior dificuldade hoje, né, dos obreiros, seja ele tanto homem quanto mulher, dentro desse contexto? Eu acho que tem muitas pessoas, tipo assim, não só dentro da igreja, né? Que, tipo, fica desejando a mulher do outro e o homem do outro. Infelizmente é a realidade, né? Pode falar, Paulo. Não, porque muitas das vezes a alma está sofrendo por causa desse tipo de ovelha, a concupiscência do olho, leva para a carne, aquela coisa toda, entendeu? E a gente vê muito bem que Paulo até falou que sofra eu, mas não sofra a obra. Eu vou anunciar o nome do Senhor Jesus e não vou escandalizar a obra de Deus. Então, hoje a obra, muitas das vezes, acontece isso, entendeu? A Bíblia diz, andei em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Quem é espírito é espiritual, quem é carnal é carnal. Então a gente vê que a gente tem que dar lugar ao espírito, entendeu? O que é espiritual. Porque se a gente, por exemplo, que o diabo está ao derredor ali, se você deixar de ser espiritual, ele vai te estragar. Então, quer dizer, a obra vai perecer por isso, por causa desse acontecimento, entendeu? Dessas coisas aí, entendeu? Haja vista que assim, nós temos um exemplo há pouco tempo que aconteceu sobre isso aí e o ministério, infelizmente, teve que fechar as portas. Mas por quê? Porque a pessoa, quando se deixa levar pela vontade da carne, a obra perece. E aqueles que estão ao redor, que estão precisando ali, vai ficar como ovelha sem pastor. Então, vai dar conta. Isaías, Ezequiel fala que vai dar conta. Os maus pastores aí que faz isso. Nós temos que perceber que todos estão sujeitos a pecar. É isso aí. Né? Nós temos que perceber que todos estão sujeitos a pecar. Verdade. Mas quando o negócio está referente ao ministério de obreiro, de ministro, então a vigilância tem que ser maior. Já tem que vigiar antes de chegar ao ministério. Mas quando está lá, a vigilância tem que ser maior. Porque aquela pessoa ela vira um alvo. Não é do ministério? Pô, é pregador. Pô, é pregadora.
evita, toca os instrumentos da igreja, tá sempre lá em cima do púlpito pregando concerto. Então a vigilância ela tem que ser maior ainda. E quando nós falamos aqui de analisar o contexto bíblico, por que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 vai dizer assim, marido? Essa palavra marido está associada ao quê? Marido está associado ao casamento. Exatamente. Ao casamento que Deus Tratar começou lá a mulher com respeito e amor. Como Cristo amou a igreja. Exatamente. Então, quando a gente lembra, ele vai para ver e vai assim, cuidado. Eu vejo isso acontece com você. Um presbítero, é conveniente ele ir na casa de uma varoa, Sozinho não. sozinho, sem a esposa dele? Não, claro que não. Tá louco. Entendeu? É um problema. Tipo assim, dentro da igreja. Tem uma varoa lá, que não é do ministério não. Vamos supor que ela cai no chão lá. Vai falando. Ela se trebuchar no chão lá. Entendeu? Tipo assim, se um presbítero não vir levar ela, eu, como diabo, posso vir botar a mão nela? Não pode. Entendeu? Ó, a pastora respondeu lá, viu? O que acontece? Então, Tá tudo é afiado, mano. questão de quê? De raciocinar, entendeu? Pro lado positivo lá de certa coisa. Então, tipo assim, então uma passagem diz que a gente não pode ser precipitado para botar a mão na cabeça de ninguém. Quanto mais o homem na mulher. Exatamente. É por isso que sempre os ministérios têm que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, aqui no nosso ministério aqui, por exemplo, dá muita mulher. Eu conhecendo a palavra de Deus, eu não vou colocar a mão em mulher. Eu sempre peço às irmãs para estar sempre ligada para fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? A gente vai, só ora, bota a mão na cabeça, ora, intercede no nome de Jesus. Por quê? Por causa disso aqui. Para ser irrepreensível, né? E entender que nós estamos sendo vistos. As pessoas estão nos olhando. Então, quando esse contexto ele vem falando sobre isso aqui, marido de uma só mulher, como Paulo citou aqui, como Cristo amou a igreja. Pastor, assim, a questão também eu viso muito isso aqui nosso. Isso. O que acontece? O ministério, a igreja é um lugar propício ao quê? A adoração, né? Exatamente. A presença de Deus. Só que quando a gente não tem uma análise da gente, do que a gente coloca no corpo, eu penso de questão de A gente vestes, vai citar sobre isso na aqui. questão de vestes, isso também faz uma diferença muito grande, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a mulher ela não tem aquela questão de se analisar o que ela está vestindo para ir para dentro do ambiente que é propício à adoração, o ambiente espiritual, automaticamente ela pode mexer com a mente do varão que está lá em cima do altar ou que está lá embaixo, dependendo da situação, como ao contrário também, tá entendendo? Por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso e já uma pessoa já chegou para mim e já falou: ô, fulano de tal se arruma tão bem, anda tão bem, tão justinho, tão isso, tão aquilo, eu só não fico com ele porque é casado. Então, pelo fato da pessoa se arrumar bem, alguma coisa assim, ou meio vulgar, então entra esse pensamento. Então acho que isso começa a mexer com o pensamento do cara que é casado ou não é casado, Sim, então sim. acaba tirando a direção da isso causa, espiritualidade além de tirar a espiritualidade, ainda causa colteira para dentro do lar. pra dentro do lar, porque a pessoa Porque me se falou, pega uma esposa que é uma mulher ciumenta, é pior ainda. sim, e a pessoa que me falou tava num relacionamento. Tá olhando pra mim, já entendeu. Juliana? A pessoa que falou que estava num relacionamento Gente, presta atenção aqui. com outro rapaz dentro da igreja, mas automaticamente estava com a visão admirando que o outro marido da outra amiga Tá abusando. estava usando. Então, Tem que ser causa... vigilante. Aí vamos falar sobre isso agora. Vigilância. A Juliana olhando pra mim, não, eu não sou ciumenta. Só que tem que, tipo assim, às vezes eu já fui na igreja, pastor José, que a irmã lá no púlpito, lá, ela pensou que ele estava sozinho. Ela se insinuando com a amiga dela atrás, quando o pastor teve a oportunidade. Aí eu peguei e falei assim, aí eu não falei nada, eu fiquei quieta na minha. Ainda quando foi no final, a mulher da igreja dela, quando a pastora dela apresentou, tá aqui a esposa do pastor José e o pastor José. Aí que ela viu que eu era a esposa de José, ela ficou toda sem graça me olhando. Aí quando foi no final, acho que a irmã percebeu, a irmã ainda veio me entregar o mistério, ainda querendo me envergonhar dentro da igreja ainda. É mole? É complicado, gente. É complicado. E eu fiquei calada para não envergonhar ela, porque quem tem vergonha não envergonha ninguém. Muito bom, bem boa colocação, pastora. Já que já estamos dando desse contexto aqui de vigilante. Aqui. Vigilante, vamos aproveitar o Irlã aqui. Vigilante, ou seja, diligente, cauteloso, não chamadas de vigilante e temperante, uma pessoa que é moderada nos seus apetites.
quando a bebida, a comida, sexo de novo, e todas as coisas... mas isso é mesmo. Todas as coisas que diz respeito a si, né? Respeito a si. Essa parte da vigilância aqui, gente, ela mexe muito comigo, porque até eu mesmo tenho um problema muito sério com essa parte de vigilante aqui. Nós temos que observar, nós já fazemos parte do ministério, quais são os tipos de pessoas que a gente vai colocar em cima dos nossos ministérios. Né? Até mesmo por causa disso aqui que o próprio irmão mesmo falou. Talvez a doutrina do ministério daquela pessoa permita que ela venha estar no ministério daquela maneira. Mas tem outras denominações que não tem, onde entra os usos e costumes, né? Cada igreja tem seu uso e costume. No meu ministério a gente tem um uso e costume, no ministério do João tem um uso e costume, na igreja lá tem um uso e costume. Tem igreja onde a pessoa pode usar calça leg e tá tudo tranquilo, apertadinho. Eu já estive pregando num culto jovem, onde as dirigentes eram 3 mulheres, estavam mais apertadas, que não sei o que, se abaixasse, rasgava tudo. Minha esposa, né, tava até comentando, gente, como é que pode acontecer? Eu falei, é a doutrina da igreja dele. Então, onde eu tenho que ser vigilante dentro desse contexto? Primeiramente, eu tenho que analisar o quê? O lugar que eu estou colocando os meus pés. Primeira coisa que já fica lá na atenção, gente, onde eu estou colocando meus pés? Porque eu tive coisa com o pastor, um pastor ele falou assim, uma coisa que eu não concordo. Ele falou assim, eu me adapto à igreja que eu vou. Imagina isso. Mas eu acho que isso é errado, porque você veio de um costume, igual nós somos assembleanos, estamos acostumados a andar de calça, isso aqui. Amanhã eu estou numa outra igreja com um pensamento diferente, e automaticamente já vou perder aquele costume que eu tinha. O certo, né, de viver, e eu vou viver baseado naquilo que a outra igreja... Vigilante, gente, estamos no vigilante, tá? Vamos todo mundo preparando aí para falar aí. O vigilante, ele está enquadrado em Gálatas, domínio próprio. Domínio próprio é uma das coisas. E quando se vai em algum lugar, não que me adequada ali aquela liturgia, aquela doutrina, não. Mas eu sou o sal da terra e luz do mundo. Então, Deus pode até me usar ali para alguém, mas eu não posso até concordar com coisas ali que não é do meu ministério, da minha doutrina. Eu vejo que não está enquadrando e não é bíblico, eu não aceito, né? Então, eu tenho que ter um vigilante que tem domínio próprio, porque se ele, a pessoa que não tem... A pessoa que, por exemplo, hoje eu fico olhando muita gente que diz que é batizado com o Espírito Santo, mas não está vigilante, não tem domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, não tem mansidão, me deixa em dúvida nisso aí. Mas, mas muitas das vezes essas vestes sensuais, nós temos que ter domínio próprio. E se você não tiver, você deixa levar pela concupiscência dos olhos, deseja... Né? Pode faz com que o homem peque, né? Ou a mulher, vice-versa, os dois. Essa questão da roupa, da roupa da mulher dentro da igreja. Tem certas igrejas que não permitem a mulher raspar uma perna, não fazer um cabelo, não fazer uma unha. Sim, eu já passei já essa questão de higiene. Porque você está dentro de uma igreja, você não vai ficar andando feio dentro da igreja. Pô, a gente tem que se arrumar pra Deus. A gente está indo pra casa do Senhor, a gente tem que ir arrumadinha, limpinha. Aí o povo não pode fazer um cabelo, colocar uma roupa bonita, entendeu? Calma, deixa eu te explicar. Coisa feia. Aqui nós não estamos falando de cabelo, de... Não, eu sei. Não, falando essa questão de vestes. Então, também, roupa também. Vulgaridade, exatamente. Disso o que a igreja tem que vigiar hoje em dia é nesse vigilante aqui. Não só da pessoa que recebe, mas quando a pessoa que vai. Poxa, se eu sou um cara, se eu sou uma mulher que eu... Vamos puxar pro meu lado. Pô, se eu sou um cara que eu faço academia, tenho um corpo esbelto, por fortuna, eu vou todo apertadinho pra igreja pra chamar a atenção? Não, vou ser vigilante. Porque eu não posso ser pretencioso. Se eu vou todo apertadinho pra igreja, é porque eu quero chamar a atenção de alguém. E não de fazer a vontade de Deus. Então é nessa questão que foi falada aqui pelo nosso irmão, muito bem colocado, é essa questão da vigilância. Como eu devo me portar na presença do Senhor. Como foi citado, isso também serve para as mulheres. Poxa, eu tenho um corpão, sou bonitona, tenho um cara, eu tenho que andar bonito, tenho que andar com cabelo penteado. Dentro de Assembleia de Deus, a gente fala muito, isso é uso de costumes, tá? Não são todas. Tem lugar que não pode pintar a unha. Não pode pintar de vermelho, não pode pintar de preto. Por quê? Porque é muito chamativo. Tem lugar que não pode. Então, se eu sei que o meu ministério não permite que eu vá assim, eu quero exercer o ministério de obreiro, como é que eu vou assim? Com unha vermelha, uma saia curtinha aqui, para chamar a atenção. Vou chamar a atenção de quem? Do homem ou de Deus? Do homem, né? Vai chamar a atenção da pessoa errada. Porque a gente não vai para a igreja para buscar homem, vai para a igreja para buscar Deus. Ela peca e faz o outro pecar. Exatamente. Então, é essa questão da vigilância que nós temos que isso aqui é muito importante para ser citado, porque muitas igrejas estão pecando por causa disso. Ministérios estão pecando por causa de gente. Quantos pastores aí foram pegos em situações erradas por não ser vigilante? É verdade. Aí vai dizer que a pessoa não provocou. Provocou. Não
não pegou a forçado, mas foi provocado. Uhum. São situações que acontecem dentro de igreja. Então, essa parte de vigilante, ela mexe muito com isso, que a igreja tem que saber como tem que se portar em meio a esse tipo de situação. Pode falar, pastora? Oi? Pode falar. O quê? Não, você está comentando com a irmã, pode falar, a igreja quer saber o assunto. Eu quero falar. Fala. Nada não, irmão. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Varão? Dentro Não. desse questionário aqui de vigilante? Juliane, quer concluir seu discurso? Não, já foi, já. Já foi? Eu- Paulo? Mas infelizmente existe uma coisa que parece que é uma. Eu vou botar assim, que às vezes tem varoas assim, que se veste com a roupa tão apertadinha, tão coisa, que ela faz a pessoa pecar. Ela faz até a pessoa pecar. Ela tá tipo uma pombagira que tá ali naquele momento. A pia, pastor. Não tá pura, né? Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Não, e quando tu também, que isso tu pagou aí o homem também. Às vezes o homem faz academia, malha, bota a roupinha lá apertadinha, Dizia como tá lá, faz. mamãe tô fora. Aí pula, dá golpe de igreja com a blusa suada, os tórax aparecendo assim, as pernas torneadas. Meu Deus, ô glória! Vigia! Eu já vi varão que ganhou a oportunidade com a roupa toda apertadinha, com tupete de cabelo. Opa! Você viu que ele... Deus, ele não era nada. Tava uma coisa, ele com toda apertadinho, mostrando musculaturazinha magrinha, mas tava mostrando com aquele tupete, cantando. Aí tava desligado, meu Deus. Eu tenho discernimento de espírito. Então eu sei o que é de Deus e o que não é, meu amigo. Não vai. Eu vou cortar essa parte do vídeo. Mas é isso, gente. Tem que ser vigilante, tá, gente? Tem que ser vigilante. Vamos sair desse assunto. Até esqueci de botar filmando. Oh, meu Deus do céu. Não, mas é bom. Mas é importante pra gente poder saber, gente, que realmente são coisas que acontecem. Foi até aquela parte que eu falei assim, que eu tava comentando que o pastor falou assim, que ele se adapta à igreja. Então, se a igreja usa a calça apertadinha, a calça jeans apertadinha, a blusinha apertadinha, eu vou pregar lá, vou assim também. Pô, o pastor pintou o cabelo. Gente, eu subi em ministério com o pastor da igreja, tinha um cabelo loiro e piada assim pra cima. Parecia o Supra. Eu falei, gente, vigília, tá, Varão? Vigilhou, o pau comendo sopa, tudo rodando, acabando com o jequiti, com o Natura. Eu falei, meu Deus, o pastor com o cabelo todo. Então, calça apertadinha, blusinha lá em cima do ministério. lembrando aqui, a gente vai descontrair um pouco, cabelo espeta diabo. Só pode, por quê, né? Faz sentido, né? Vamos lá, gente, vamos correr aqui. Quarto requisito, sóbrio. Honesto, pastor. É porque aqui tá sóbrio. Tá Honesto. Aqui, Tá aqui embaixo. Honesto. honesto. Convém ao obreiro ser honesto. Honesto. Em tudo. Vamos falar sobre honestidade. Quem é honesto, gente? Então, tem que ser honesto, pastor. Honestidade. Tem que ser honesto, tem que ser Fala a honesto. verdade. Entendeu? Faz o que dói. Eu gosto que a pessoa fala a verdade. Pode doer, mas faz Honesto. a verdade. Consequentemente, não pode confundir amizade, né? Não pode. Confunde. Obra de Deus é obra de Deus, amizade é amizade. Mas pode continuar falando, Paulo. Então, honesto, entendeu? A pessoa honesta, ela não é mentirosa, entendeu? Ela é uma pessoa franca, ela não fala por trás. Se ela faz alguma coisa errada, ela assume que foi ela mesmo, não joga a culpa em ninguém, entendeu? Isso é uma pessoa honesta. Honesta, por exemplo, o honesto, se ele deve, ele paga. Aquilo que é dos outros, ele é honesto, ele não pegar aquilo que não é dele, entendeu? Eu queria minha caneca que eu ganhei de presente. Pega lá. Tá todo exibido. Vai tomar um pouquinho? Pode. Aqui, Eu ó. nem ia tomar café, mas já que... Mas, gente, já que estamos falando aqui de honestidade, o obreiro que não for honesto. Hã? Isso. O obreiro que não é honesto, O obreiro que não é. aí é o caso dele. Deu inveja, tá vendo não, né? Pastor, esse obreiro tem que levar uma repreensão. Ele tem que levar uma repreensão, se ele não é honesto. Por exemplo, vamos lá, um exemplo de pessoa honesta. Honesto é aquele que está com a salva e depois ele está lá, aí dá o tesoureiro, tudo bem. A tesoureiro bota lá no caixa direitinho. Mas onde vai um tesoureiro desonesto? Quando está lá, ele bota a moncada no bolso e vai para casa. Ela está roubando a obra do Senhor, é desonesto. Entendeu? Aí depois descobre. E aí? Deixa ver. Entendeu? Então tem que ser honesto em tudo. Então, gente, essa parte da honestidade que é fundamental. Quando o obreiro não é honesto, logo perderá a autoridade.
Eu acho que essa palavra honesta, ela se enquadra em quase todos os requisitos. Sim, com certeza. Então, a pessoa para poder ser obreiro, ela tem que procurar se analisar, pegar suas contas, ver se está tudo pagado, pago direitinho, tá, E não gente? tá, não. Honesto, franco e verdadeiro. Vou pagar bem então. Todo mês. CGADB, Convenção Geral, não estou fazendo propaganda de outra convenção, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Instituição. CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, ela não aceita nenhum obreiro que tenha conta para pagar em banco. Ela obriga você a pagar todas as suas dívidas para poder se filiar à Aqui, convenção. varão. Ah, gente. Nem conta eu tenho, graças a Deus. Pode É puxar para a cidade da convenção, Não. puxa a pepeta. Entendeu? Então, a honestidade, gente, ela faz com que a pessoa perde toda a autoridade e confissão do seu ministério para com todos os portadores. Portanto, convém ao obreiro guardar esta virtude em sua vida, não só dentro da igreja, tá, gente? Em todos, na sua vida mesmo, por muitos darão valores especiais ao seu ministério. Alguém tem algo a dizer sobre isso aí? Tem. Pode falar. Eu mesmo estando aqui, sem ser líder do grupo, sem ser... Tá procurando ser honesta? Não. Já fui muito falsa com muita gente. Já fui muito falsa. Ao vivo, tá? Eu tô falando a verdade. Eu não... Mas hoje não é mais. Não, hoje eu me afastei. Sim, sim. Melhor. Graças Porque a Deus. a pessoa falava mal de mim nas costas e quando me via não falava outra coisa, entendeu? Eu ia... Não era honesto, né? Não era, igual Porque- eu também. porque era só. Tira uma tese da minha cabeça, que eu tenho em questão, até esse assunto que ela está falando. Questão do perdão, preciso conviver. Não. Tem momentos que eu te perdoei, mas eu não preciso conviver com a pessoa, né? Sim, vou falar educadamente e acabou. Não, sim. Não, paz, rapaz, boa noite, boa tarde. Você não é obrigado a conviver. Pode perdoar, mas não é obrigado a conviver. Mas, pastor... Até porque se Não, você porque quando conviver, você você convive- pode pecar de novo. Porque você entra nesse tese que ela estava falando, Aham. de acabar lidando na Sim. Mas falsidade. aí que conta, que a pessoa... eu convivo com essa pessoa a semana inteira dentro da escola e fica me afrontando, aí que eu fico parada. Igual uma mongó. Eu claro que não vou ficar quieta, Vamos vou dobrar, falar. vamos dobrar a oração. Mas aí Sou tem cachorro. gente que você perdoa e você não quer conviver, mas é que a pessoa quer continuar convivendo com você. Aonde você tá, chega, te abraça e te beija como que fosse se ela não tiver feito nada pra Esse é- você. Pastora, quando a pessoa a gente perdoa por ser educado, por ser uma pessoa da igreja e a pessoa não te trata do mesmo jeito que ela te trata, com uma ignorância, uma arrogância. Eu falo mesmo, não sou cachorro não, me trata direito, hein? Gente, é isso aí. Então vamos ser honestos, Já tem gente. papo da língua. Gente, eu vou correr, porque senão a gente vai sair daqui muito tarde. Apto para ensinar. Apto para ensinar. Apto para ensinar. Isso Mas aqui a é gente tá na hospitalidade, não? Mas tá bem honesto. A gente Hospitalidade. tem que passar por aqui, mas a hospitalidade vai pular, porque senão nós vai sair daqui hoje. Fulaneta de lado. É, quietinho aqui, depois, se caso for precisar da prova, depois a gente anuncia. Qualquer coisa a gente corta no vídeo aí. Gente, apto para ensinar. O obreiro, ele tem que ser apto para ensinar. Como nós podemos pegar isso dentro do contexto? Para ele poder ensinar, eu preciso ser teólogo? Não, mas para mim ensinar, eu tenho que primeiro sentar para aprender, para ensinar. Ia Porque chegar aí quem não- agora. Quem não senta para Ia chegar aí aprender, não agora. pode ficar em pé para ensinar nada. Aí vai ninguém. ser Não, porque mas você não faz aprendeu da nada. aula. Eu ia chegar aí agora. Vai ser não porque você não aprendeu nada. Eu ia chegar aí agora.